pensar na mobilidade urbana, logicamente eu tenho que ter uma visão muito mais ampla sobre a mobilidade urbana. Como toda área, na verdade eu tenho três pilares. O pilar econômico, o pilar social e o pilar ambiental. Eles, logicamente, estão casados um com o outro, mas todos têm sua particularidade, né? Com relação à questão ambiental, é importante, na verdade, a gente pensar no transporte no seu valor agregado, né? Eu tenho que pensar o transporte de forma que eu pense na coletividade para conseguir realmente chegar naquele meu objetivo ambiental. O que eu estou falando? Porque, assim, mais do que eu quero falar de que discutir sobre fontes de energia, eu estou discutindo sobre modos das pessoas se deslocarem, né? Então, assim, investir em transporte coletivo, investir em transporte não motorizado, eu estou reduzindo significativamente o número de veículos na rua. E dada a nossa matriz energética, né, ao reduzir o número de veículos na rua, o impacto ambiental é gigantesco. Né? Se eu penso, por exemplo, no contexto quando a gente teve o problema dos caminhoneiros, né, que a gente teve um mini lockdown, né, se a gente puder falar assim, a gente repara que a gente teve, houveram estudos que mapearam, né, essa questão da redução da poluição em função da falta de mercadorias na cidade, né? Porque uma das principais funções da mobilidade é o quê? É deslocar as pessoas para a busca de mercadorias, busca de atividades e tudo mais. A partir do momento que reduz a quantidade de mercadoria, você reduziu a quantidade de pessoas circulando. Em São Paulo, onde o uso do transporte individual é muito alto, né, dentro da estrutura, como todo o contexto brasileiro, você tem naturalmente uma redução do número de veículos na rua e, com isso, uma redução da poluição atmosférica. Mas falar só em poluição atmosférica, né, é importante falar de poluição, mas tem outros aspectos, porque a poluição em áreas, vamos dizer, urbanizadas, a poluição do transporte, ela responde por quase 70% da poluição ambiental. Né? Mas eu tenho que pensar em outros diversos aspectos para a própria cidade em si. Quando eu estou falando de questão ambiental, eu estou falando também, por exemplo, de poluição visual. Né? A partir do momento que eu tenho uma infinidade de veículos na rua, você perde a noção do espaço, né? De circulação, de acesso. Né? Você está pensando no ruído. Né? A gente tem que, nas áreas centrais, o nível de ruído é enorme. Né? Então você vai encontrar em áreas centrais pessoas que têm alto grau de problemas auditivos. E muitas vezes esses problemas auditivos se tornam cardíacos, né? Que pode chegar a culminar até em infarto. Então, se a gente pensar a questão da mobilidade, da organização da estrutura urbana para atender isso, é extremamente importante. Porque o impacto ele vai muito além disso, né? Se a gente está pensando. Eu estou falando isso dos impactos diretos, mas se eu for pensar nos impactos, nos resultados indiretos disso, eu vou ter o menor número de pessoas hospitalizadas, né? Por problema de saúde, de respiratório, por problema auditivo, por problemas cardíacos, obesidade e tudo mais. Porque a questão do ruído, a questão da poluição atmosférica, da poluição visual, que pode trazer problemas psicológicos, transtornos obsessivos, né? Isso tudo está associado, né, indiretamente à estrutura da minha cidade e ao modelo de transporte que a gente está adotando. Então, assim, existem diversos estudos que mostram a redução absurda que seria se eu tivesse uma redução no uso do transporte individual, maior investimento no transporte coletivo, em função da redução de hospitalizações, da redução dos acidentes de trânsito, porque isso é muito grande, isso é muito grave. No mundo inteiro, posso dizer que muito mais para uma sociedade que passa por sérios problemas econômicos como a nossa, que poderíamos estar utilizando esse recurso para outros investimentos do que para ficar tratando problemas que são derivados da mobilidade.
né? Então a gente poderia estar fazendo outros tipos de investimento, investindo na melhoria das nossas cidades, mas a gente tem que resolver o problema ali na base. Porque nossas cidades não estão preparadas, as nossas ruas são inadequadas e o nosso transporte é excludente.